máquina de desejos estranha no parque de diversões. Ela nem estava ligada. Mesmo assim, funcionava. E por apenas 25 centavos, prometia realizar qualquer desejo. Ele não parava de pensar em como poderia ter ido na montanha-russa com a garota de quem gostava. Mas os funcionários o barraram no portão porque ele não tinha altura suficiente. Então Josh colocou uma moeda na máquina e fez seu pedido. Eu queria ser grande. Quando a moeda caiu, um cartãozinho saiu na parte de trás, dizendo que seu desejo já havia sido realizado. Josh não levou a sério. Achou que era alguma brincadeira boba de alguém. Ele não fazia ideia de que aquilo seria o começo de algo inacreditável. Naquela noite, ventos fortes tomaram conta do lugar e trovões ecoaram lá fora. Josh dormiu muito tarde, mas seu corpo já havia começado a mudar. Na manhã seguinte, levantou como sempre, mas algo no seu corpo parecia mais pesado. Ele foi ao banheiro lavar o rosto e congelou ao ver um estranho olhando de volta no espelho. Ele não acreditava que seu desejo realmente tinha se tornado realidade. O menino de 12 anos tinha envelhecido 10 anos da noite para o dia. Josh pegou algumas roupas do armário do pai. Depois de se vestir, saiu correndo. Queria encontrar a máquina de desejos e voltar ao normal. Mas quando pedalou até o parque, só encontrou um monte de lixo. O parque inteiro havia se mudado de lugar. Josh voltou para casa. Ele esperava que sua mãe acreditasse que ele ainda era o Josh. Ele disse que seu aniversário era 3 de novembro e que tinha tirado 60 na última prova. Ao ouvir um estranho falar do filho com tantos detalhes, sua mãe pensou que ele tinha sequestrado Josh. Ela gritou e o expulsou de casa. Chocado e apavorado, Josh fugiu. Ele foi até a escola e encontrou Billy, seu melhor amigo. Mas Billy também não acreditou. Então Josh começou a cantar a música que só os dois conheciam. Down, down, baby down, down the roller coaster. Isso finalmente convenceu Billy. Josh implorou por ajuda porque não tinha para onde ir. Billy trouxe algumas roupas do pai e encontrou Josh perto de um túnel velho. Ele sugeriu que Josh explorasse a cidade. Talvez encontrasse a máquina de desejos e voltasse a ser criança. Eles foram juntos até a rodoviária. Billy deu toda a sua mesada. À noite chegaram à cidade grande. Billy o levou para um motel simples e disse para ele passar a noite ali. Billy precisava ir embora. Prometeu voltar de manhã. Depois que Billy saiu, Josh trancou a porta o mais forte que conseguiu. Era sua primeira noite longe de casa. A briga no quarto ao lado o apavorava. Tudo parecia desconhecido. Por dentro, ele ainda era um garoto de 12 anos. Josh tapou os ouvidos com um travesseiro, se encolheu na cama e chorou pela mãe. Na manhã seguinte, Billy faltou à escola para procurá-lo. Eles buscaram a máquina de desejos por toda parte, mas nada. Alguém sugeriu que entrassem em contato com o departamento de relações com o consumidor. Talvez eles soubessem quem era dono do parque. Os funcionários pediram para eles preencherem um formulário. A resposta viria em 6 semanas. Josh ficou desesperado. Ele não fazia ideia de como aguentaria esperar tanto. Billy começou a procurar empregos no jornal para ele. Se ia ficar preso como adulto, pelo menos poderia experimentar a vida adulta. Eles decidiram tentar emprego em uma empresa de brinquedos. Josh escreveu no currículo que tinha se formado na Universidade de Washington e tinha 4 anos de experiência na indústria de brinquedos. O entrevistador disse que a irmã dele tinha se formado na mesma universidade. Ele simpatizou com Josh na hora e o contratou. Josh ganhou um emprego de escritório. No primeiro dia, digitava informações de clientes no computador. Estava cheio de energia, mas um colega disse para ele ir devagar. O trabalho era simples e chato. Se o chefe achasse que terminavam muito rápido, poderia concluir que tinham funcionários demais e Josh acabaria demitido. Depois do trabalho, Josh ficava no motel assistindo TV. As discussões dos vizinhos já não o assustavam. Um mês passou rápido. Josh recebeu seu primeiro salário, apenas $187, mas para um garoto de 12 anos era uma fortuna. Ele e Billy sacaram o dinheiro e compraram um monte de lanches para comemorar no motel. Pela primeira vez, Josh sentiu a alegria de ser adulto. Finalmente entendeu por que adultos não reclamavam de comida. Eles simplesmente compravam o que queriam. No fim de semana, Josh visitou o showroom de brinquedos da empresa. Era um paraíso para crianças. Ele brincou com tudo que viu. As pessoas o olhavam como se fosse louco, mas ele não ligou. Estava se divertindo demais. Enquanto ele se divertia, o dono da empresa passou por ali. "Você trabalha para mim, não trabalha?" "Sim", respondeu Josh. O dono ia todo fim de semana observar como as crianças reagiam aos brinquedos. Ele queria um feedback real, que nenhum relatório dava. Enquanto andavam, o dono perguntou o que Josh achava dos brinquedos. Josh, sendo criança por dentro, conhecia todos de cor. Falou sem parar sobre os defeitos que tinha percebido. O dono achou suas ideias valiosas. Eles chegaram ao enorme piano de chão. Josh subiu
e começou a tocar com os pés. O dono entrou na brincadeira. Uma multidão se juntou. Quando terminaram, foram aplaudidos. O dono ficou impressionado. Achou que Josh tinha talento de verdade e que um simples cargo de escritório o desperdiçaria. Ele o promoveu a vice-presidente de desenvolvimento de produtos. Josh agora testava brinquedos e dava ideias de melhorias. Ganhou um escritório próprio e até uma secretária. Ele se sentia no topo do mundo. Mas o diretor criativo ficou furioso. Achou que Josh ameaçava seu cargo. Numa reunião, o diretor desafiou Josh. Mostrou uma longa lista de dados de mercado e pediu sua opinião. Mas Josh estava ocupado brincando com um novo brinquedo. Ele não entendia nenhum daqueles números, então falou como uma criança falaria. Ele vira de prédio para robô, né? Certo? Mas qual é a graça disso? Sugeriu transformar animais pré-históricos em robôs, ou insetos gigantes com garras que pegassem carros. Crianças achariam incrível. O dono adorou a ideia. Os colegas também. Mas o diretor criativo ficou ainda mais inseguro. A empresa alugou um apartamento enorme para Josh. Ele transformou tudo em uma sala de brinquedos gigante. Billy visitava sempre que podia. Josh escrevia para sua mãe a cada 2 dias, dizendo que estava seguro. Uma noite, a empresa organizou uma festa. Todos foram de terno preto, menos Josh, que vestiu um smoking branco. O diretor criativo riu dele, mas o dono disse que ele estava incrível. Os colegas brincaram dizendo que Josh seria promovido de novo. Josh não ligou para a festa, só ligou para a comida. A secretária do diretor criativo, Susan, ficou curiosa sobre Josh. Começou a conversar e perguntou se ele queria dar uma volta. Josh estava louco para sair dali, então foi com ela. Eles foram na limusine da empresa. Susan achou que era um momento romântico, mas Josh olhava tudo como se fosse sua primeira vez em um carro. Brincou com os botões, luzes e travas. Susan falava dos problemas do trabalho, mas Josh quase não ouvia. Ele abriu o teto solar e fez Susan colocar a cabeça para fora. Sua inocência encantou Susan. Ele era completamente diferente dos homens que ela conhecia. Susan quis ver onde Josh morava. Quando entrou, ficou chocada. Parecia o reino de uma criança. Josh mostrou seus brinquedos e a convidou para pular na cama elástica. Ela recusou no começo, mas a energia dele a contagiou. Ela voltou a se divertir como não fazia há anos. Josh deu a ela um anel de bússola que brilhava no escuro. Disse que ajudaria ela a encontrar o caminho na escuridão. Susan dormiu ali e começou a sentir algo por ele. Mas o diretor criativo, que gostava de Susan, ficou com ciúmes. Convidou Josh para jogar tênis, querendo humilhá-lo. Mas Josh jogou surpreendentemente bem. Com raiva, o diretor o machucou de propósito. Susan cuidou do ferimento com carinho. Josh não entendia por que o diretor o odiava. Ele te bateu porque tem medo de você. Você trabalha tão bem quanto ele. Você não é como ele. A gentileza dela mexeu com Josh. Ele se apaixonou por aquela mulher que era 10 anos mais velha. Susan disse que o amava também. Eles começaram a sair sempre. Josh a levava a parques de diversão. Eles iam à montanha-russa, roda gigante, dançavam músicas lentas. O relacionamento cresceu. Susan até levou Josh para conhecer sua família. Josh ajudou o sobrinho dela com o dever de casa. A mãe dela gostou dele. Os sentimentos só aumentavam. Até que um dia Billy recebeu uma carta do departamento de consumidores. Eles finalmente tinham informações sobre a máquina de desejos. Ele correu para contar a Josh, mas Josh estava ocupado e pediu para esperar. Billy ficou irritado. Ele lembrou Josh de que aquilo tudo era temporário. Depois saiu furioso. As palavras de Billy despertaram Josh. Ele sabia que era hora de voltar para casa. Ele visitou sua antiga escola. Os alunos tiravam fotos de formatura. Ele viu crianças brincando na rua e entendeu que aquele era o mundo dele, que ele não deveria pular 10 anos da própria vida. Josh tentou contar a verdade para Susan. Susan, eu não sou quem você pensa. Como assim? Eu sinto falta da minha família e eu quero voltar para casa. Meu Deus, você é casado? Não. Josh se apressou para explicar que não era casado. Contou sobre a máquina de desejos que o tinha transformado em adulto. Mas Susan estava magoada demais para ouvir. Ela o expulsou. No dia seguinte, Billy encontrou Josh de novo. Disse que a máquina estava no Sea Point Park. Dessa vez, deixou a decisão para Josh. Ele podia ficar e aproveitar a vida como vice-presidente ou voltar a ser criança. Josh hesitou. Depois que Billy saiu, Josh foi à sala de reunião apresentar um novo produto. Era um livro eletrônico que deixava as crianças escolherem seus próprios finais. O presidente não entendeu o que tornava aquilo especial. Susan interveio. Explicou que o ponto principal era dar às crianças o poder de decidir o final da história. O presidente adorou. Nesse momento, Josh percebeu que ele também precisava voltar para sua própria história. Ele arranjou uma desculpa e saiu do prédio. Billy estava esperando lá embaixo. Quando o viu sair, soube que Josh tinha tomado sua decisão. Susan correu atrás e ouviu Billy chamando Josh. Ela perguntou onde ele estava indo. Billy contou tudo sobre a máquina de desejos. Enquanto isso, Josh pegou um táxi até o Sea Point Park. Encontrou a máquina. Ele puxou o cabo de energia e a máquina ligou sozinha. Então colocou uma moeda. Mas naquele momento,
algo aconteceu. Algo que ele nunca esperava.